Damos mais uma vez a igreja, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Com muita alegria em nossos corações, porque o Senhor tem nos dado vida, e enquanto Ele nos der vida, tenhamos condições de estarmos aqui, devemos estar alegres e podermos cultuar ao Senhor, o único digno de toda a honra e de toda a glória, reconhecendo que o Senhor é Deus, e que Ele, pela sua graça e misericórdia, aceita o nosso culto quando Ele é feito segundo a tua vontade. E que mais uma vez nessa noite possamos cultuar ao Senhor com toda a nossa alegria, com todo o nosso entendimento, reconhecendo a soberania de Deus. Para isso eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Salmo 73 e vamos estar lendo versículo 24 ao 26, de uma maneira em conjunto, oníssono. Estaremos lendo Salmos 73, versículos 23 ao 26. Estaremos lendo todo assim, inicia-se assim. Podemos ler, irmãos? Leamos? Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amém. Convido os irmãos a fecharem os seus olhos e eu estarei orando uma oração de invocação ao nosso Deus, reconhecendo mais uma vez a nossa pequenez e a grandiosidade do nosso Deus. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos e neste momento nós clamamos ao Senhor que continue, ó Pai, nos guiando para que todas as partes deste culto e que tudo aqui que façamos nesta noite possa ser de acordo com a tua vontade e com o teu querer. Nós reconhecemos neste instante que de nós mesmos não há como produzir ou oferecer algo que seja agradável ao Senhor. Por isso entendemos e clamamos que o Senhor nos guie através da tua poderosa mão, da tua graça e da tua misericórdia, e que o teu Santo Espírito haja em nossas vidas, e que nós possamos compreender a grandiosidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor, e que nós possamos entender a grandiosidade que é sermos escolhidos pelo Senhor. E que nós possamos, diante disso, sairmos daqui mais uma vez agraciados ao Senhor pelo bem que o Senhor tem feito, porque as suas misericórdias se renovam a cada dia, ó Pai. Nós, ó Deus, clamamos por todas essas partes que ocorrerão, pelos irmãos que estarão cantando, pela condução da Tua palavra, e que, ó Deus, os nossos ouvidos, mais uma vez, também possam estar atentos para compreender e sermos novamente alimentados pela Tua palavra, ó Pai. Nós agradecemos, oramos e reconhecemos, só o Senhor é Deus, só o Senhor, ó Pai, é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E que o Senhor, ó Deus, continue nos dando condições de compreender e entender o Teu nome, a Tua palavra. Essa oração que fazemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo que fazemos. Amém, Deus. Irmãos, eu convido a igreja a se colocar de pé. Vamos cantar um cântico com os nossos irmãos. Buscar primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e acrescentadas outras coisas vos serão. Aleluia, aleluia.
Amém. Os irmãos podem se assentar? Continuamos em Salmo. Vamos estar fazendo a leitura agora do Salmo 119. Novamente, em maneira conjunta, estaremos lendo do versículo 33 ao 40. Salmo 119. Salmo 119, versículo 33 ao versículo 40. Podemos ler? Iniciamos assim a leitura, todos juntos. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dai-me entendimento, e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Amém. Nós vamos ter agora alguns instantes de oração silenciosa. Logo em seguida eu estarei orando também, uma oração de confissão de pecados, clamando ao nosso Deus que nos purifique, nos guie e perdoe as nossas falhas, os nossos pecados. Teremos alguns instantes. Depois eu estarei orando, oração auditiva ao nosso Deus. Pai querido, nós como igreja diante do Senhor, reconhecemos aqui neste tempo, momento, o quanto somos falhos, pecadores, o quanto carecemos, ó Deus, do Teu perdão, do quanto carecemos da Tua ação nos nossos corações, na nossa mente, o quanto, ó Pai, temos tantas dificuldades de obedecer ao Senhor, porque somos falhos e pecadores, ó Pai. E cada um dos nossos irmãos aqui oraram, clamaram, e nós, ó Deus, clamamos como igreja, perdoa, Pai, os nossos pecados. Se tivéssemos talvez condições, palavras, mas não temos talvez tantas coisas, palavras a expressar, o quanto nós carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Por isso, mais uma vez, nós reconhecemos a nossa total pequenez diante do Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor nos amou primeiro. Reconhecemos que o Senhor nos chamou. Reconhecemos que a Tua graça nos basta. Reconhecemos, ó Deus, que de nós mesmos não temos nada a oferecer ao Senhor. Mas o Senhor é este Deus grandioso, misericordioso, este Deus que tem guiado a Tua igreja, guiado as nossas vidas, e clamamos, continue a nos guiar. E por isso, diante disso, nós reconhecemos que precisamos ser guiados pelo Senhor, deixando os nossos erros, as nossas falhas, compreendendo a Tua palavra e sendo moldados pelo Senhor, ó Pai. Nós oramos, em nome de Jesus que o fazemos. Amém. Deus. Irmãos, nós continuamos em Salmos, e dessa vez agora no Salmo 16. E vamos também, fazer essa leitura todos em conjunto, Salmo 16. Dessa vez todo o Salmo, que é do versículo 1 ao versículo 11. Mas façamos essa leitura em conjunto. Salmo 16. E iniciemos assim, leamos.
Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti meramente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas do que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, e muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Ó Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém, irmãos. Convido a igreja novamente a se colocar de pé. Neste momento estaremos cantando 2 cânticos com os nossos irmãos. Momento também que nós temos a graça, parte do culto público ao Senhor, que é a entrega dos nossos dízimos e as nossas ofertas para aqueles irmãos que assim o fizerem. Então, tenhamos 2 cânticos. No segundo cântico, os irmãos podem estar trazendo os seus dízimos e as suas ofertas. Vamos cantar Em Cristo Somos Um. Nós somos teu corpo, que luta contra o mal, que luta contra o mal. O inferno e seus portões jamais prevalecerão, pois nós estamos de pé, meu Senhor, usa-nos pra levar teu amor. Para ofertar
o teu povo. Coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Oremos. Grandioso Deus, bondoso e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelas nossas vidas. Te agradecemos porque, ó Pai, o Senhor tem sido bondoso e misericordioso para conosco. Te agradecemos por esse momento de culto que temos, ó Pai, para oferecer a Ti nosso louvor, a nossa adoração. Te agradecemos pela vida da Tua igreja aqui reunida, todos com alegria, Senhor, cantando os louvores a Ti. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor tem colocado no coração de cada um de nós esta alegria, esse desejo de estar na Tua casa, estar buscando, Senhor, a comunhão com o Senhor. Sabemos, Pai, que muitos não têm tido essa bênção, esse privilégio que nós estamos tendo aqui, e por isso nós rendemos graças a Ti. Pai de amor, te agradecemos pelos dízimos e ofertas que a igreja tem trazido para a manutenção do Teu trabalho. Te agradecemos porque o Senhor tem dado os recursos, tem dado as condições. Se temos trazido é porque o Senhor nos tem abençoado. Tendo, Senhor, assim, o cumprimento da Tua palavra na vida da Tua igreja. Te agradecemos, Pai, por essa bênção. Continue abençoando, principalmente, Senhor, aos que não têm esse privilégio ainda, que possam também gozar desta bênção, Senhor, de poder cooperar com esta obra tão grandiosa.
Abençoe-nos, Senhor, no restante desse culto, preparando-nos para receber a instrução da Tua palavra. Abençoando o Teu servo, o mensageiro, que nos trará a Tua palavra, a Tua mensagem. O reverendo pastor desta igreja, que ele possa, Senhor, ser ajudado por Ti, ser abençoado por Ti, ser usado por Ti, com fidelidade, com sinceridade, com seriedade, pois sabendo que está servindo ao Senhor, primeiramente, e servindo aqui a Tua igreja. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora vamos estar lendo a pergunta 150. Todos juntos estaremos lendo a pergunta e depois lendo a resposta. Iniciamos a leitura assim. São todas as transgressões da lei de Deus igualmente odiosas em si mesmas à vista de Deus? Todas as transgressões da lei de Deus não são igualmente odiosas, mas alguns pecados em si mesmos e em razão de diversas circunstâncias agravantes são mais odiosos à vista de Deus do que de outros. E temos os textos bíblicos, para realizarmos as nossas leituras. Passar a palavra ao pastor Wendel, que o Senhor mais uma vez continue o abençoando nesta noite. Meus irmãos, boa noite. Antes de iniciarmos a pregação, é só fazer uma observação quanto a esta pergunta que nós acabamos de ler, porque ela é muito importante. Certamente os irmãos já ouviram aquela expressão que diz o seguinte: não existe pecadinho nem pecadão, não é? É uma frase muito comum de ouvirmos no mundo evangélico. Esta pergunta 150 desmente esta frase, Porque nós acabamos de ler que para Deus existem pecados que são mais odiosos do que outros, Então, alguns pecados, eles são mais odiosos a Deus do que outros. Então, embora qualquer pecado possa nos levar para o inferno, há pecados que são mais odiosos a Deus do que outros. Então, o que nós vamos, inclusive, ver na sequência, nas perguntas 151 em diante, é exatamente isto. Quais são esses pecados e por que que eles são mais odiosos aos olhos de Deus do que outros pecados. Então, é só essa observação, para corrigir essa máxima, esse ditado que existe por aí, que acaba sendo errado do ponto de vista bíblico, como os irmãos podem, inclusive, conferir nos textos que foram mencionados aqui no catecismo. Meus irmãos, vamos abrir então a palavra de Deus para darmos continuidade às exposições que estamos fazendo em Filipenses. Filipenses capítulo 3, para os irmãos que estão nos visitando, esclarecer que nós estamos expondo nos cultos da noite, principalmente, o texto da carta de Paulo aos Filipenses. E estamos hoje no trecho que começa a partir do verso 17 do capítulo 3 e vamos até o versículo 1 do capítulo 4, porque esta é uma sessão única, embora a edição do texto bíblico preferiu separar o versículo 1 do capítulo 3, aí, no caso, jogando para o capítulo 4, na verdade, todo esse trecho ele compõe um único parágrafo. Por isso mesmo, a expressão que inicia o versículo 1 do capítulo 4 é a expressão portanto. Quer dizer, é uma conclusão daquilo que Paulo disse anteriormente. Então, por isso, nós vamos ler o trecho que vai de 3 a 17 até 4:1. E vamos considerar esse trecho todo na noite de hoje, se assim Deus nos permitir. Então, vou fazer a leitura e pedir aos irmãos que acompanhem. Paulo diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais
repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo, a si, todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos orar então mais uma vez? Pai Santo, nós já oramos ao Senhor nesta noite, pedindo que o Senhor possa usar a Tua palavra para nos edificar. E agora, mais uma vez, nós clamamos ao Senhor que, pela Tua misericórdia, ó Deus, fale aos nossos corações conforme a nossa necessidade. Que possamos, ó Deus, encontrar neste texto as lições preciosas do Senhor para nós nos dias de hoje. Lições tão preciosas quanto foram para aqueles nossos irmãos lá de Filipos, na época em que receberam esta palavra por meio do apóstolo Paulo. Que o Senhor nos ajude também a termos os nossos corações abertos, a termos os nossos olhos abertos, para que possamos, ó Deus, entender e ver a beleza da palavra do Senhor neste trecho, e assim, ó Deus, dispormos também nossas vidas para a obediência ao Senhor. A Tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e vem pelo ouvir da Tua palavra. E diz também que a fé é um presente do Senhor. Então, ó Deus, se porventura há entre nós, ou mesmo aquele que fala neste momento, que ora ao Senhor, se há em nós algum tipo de incredulidade, alguma ausência de fé para compreender o texto da Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, pela Tua graça, dê a cada um de nós a fé genuína, verdadeira, para que possamos entender a palavra do Senhor do modo como ela pretende nos comunicar nesta noite. A fé é um presente do Senhor, por isso, dá-nos deste presente nesta noite, para que possamos crer na Tua palavra, e crendo na Tua palavra, que possamos também vivermos de acordo com ela. Que o Senhor me abençoe e abençoe também a todos os meus irmãos que estão aqui, para que possamos juntos, ó Deus, como irmãos em Cristo, como acabamos de cantar, sendo Teu povo que é guiado pelo Senhor por meio da Tua palavra, que nós possamos, como Teu povo, ó Deus, aprendermos nesta noite esta belíssima verdade que a Tua palavra nos ensina. Nós Te pedimos estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, toda caminhada humana, toda jornada que nós pretendemos fazer, ela é orientada pelo menos por dois grandes momentos. Existe sempre alguém que é uma referência para nós. Eu tenho certeza de que vocês aqui, em algum momento, localizaram em alguma pessoa, em alguém, uma referência. Seja um professor, seja alguém da família, seja um pastor, um presbítero, um irmão, uma irmã da igreja, que você diz assim, olha, eu gostaria muito de ser como aquela pessoa. Porque ela é, de fato, um exemplo, uma referência para nós. Também há, de outro lado, aquilo que nós podemos chamar de direção ou propósito. Quer dizer, nós sempre caminhamos em direção a algo. Nós não somos pessoas que caminham sem um propósito de vida. Todos nós aqui temos um propósito. E eu me refiro não apenas ao propósito cristão ou evangélico, mas ao propósito de vida mesmo, não é? Aqueles que ainda estão adolescentes, jovens, e que pensam em responder aquela frase que quase todas as crianças ouvem, que é, o que você vai ser quando crescer, não é? E nós temos sempre esta ideia de correr atrás de algo, de buscar algo, caminhar em direção
a uma profissão, a um jeito de ser, de viver. Todos nós desejamos chegar a algum lugar. E quando estas duas dimensões elas se perdem, ou seja, quando não há uma referência para nós, uma referência de uma pessoa, de uma liderança, ou mesmo quando não há um destino claro, um propósito claro em relação ao que nós devemos ser ou fazer, nós vamos encontrar uma caminhada perdida, muitas vezes desordenada, às vezes cansativa, muitas vezes perigosa, porque nós não sabemos a quem ouvir e também não sabemos para onde ir. E a gente percebe, então, ao nosso redor, que pessoas que não sabem a quem seguir, elas se perdem nas suas caminhadas. Pessoas que não sabem para onde vão, elas se cansam muitas vezes, porque ficam dando voltas em vários caminhos e perdem o foco, não se concentram naquilo que, de fato, é o objetivo das suas vidas. A Escritura, ela nunca descreve a vida cristã como um estado estático, ou seja, como alguém que para em determinado lugar e a sua vida já está resolvida. Muito pelo contrário, a caminhada cristã é sempre referida na Escritura, sempre apresentada como uma peregrinação, uma corrida, uma jornada, um combate e uma caminhada. Aliás, são termos que eu extraí da própria Escritura: peregrinação, corrida, jornada, combate e também caminhada. Em todas estas imagens, estas palavras, os irmãos percebem que há sempre movimento, direção, perseverança. É uma luta, não uma caminhada por impulso, nem por improviso, mas uma caminhada segura. Ou seja, nós sabemos por que fomos chamados, sabemos quem nos está orientando e quem é que nos sustenta nesta jornada, nesta corrida, neste combate de fé. E aqui nesse trecho que nós acabamos de ler, Filipenses 3, de 17 até versículo 1 do capítulo 4, o que o apóstolo Paulo faz é escrever para uma igreja que estava em tensão, uma igreja extremamente preocupada com o avanço do cristianismo. Lembrem-se, Paulo estava preso, havia falsos mestres entrando na igreja, tentando usurpar o lugar de Paulo, havia problemas de perseguições, etc. Então, de um lado, aqueles irmãos de Filipos, eles tinham excelentes exemplos cristãos que, de fato, expressavam o verdadeiro evangelho de forma correta. Mas, por outro lado, havia também caminhos contrários à palavra do Senhor, havia caminhos que nós podemos dizer sedutores, que muitas vezes pareciam caminhos de verdade, mas eles negavam a cruz. Eles exaltavam muito mais o presente e, assim como hoje, eles prometiam também satisfação imediata, como, infelizmente, nós vemos também em muitos lugares promessas falsas desta natureza. Pessoas que exaltam muito mais as curas presentes, do presente, pessoas que prometem satisfações imediatas, a solução de problemas imediatamente neste mundo e que negam a cruz de Cristo. Então, diante desta realidade, Paulo convoca a igreja, chama a igreja para uma caminhada com discernimento espiritual, escolhendo muito bem a quem imitar e também mantendo os olhos firmes na esperança celestial. O pastor João Calvino, comentando parte deste texto, disse que a lógica, essa lógica espiritual, ela precisa ser afirmada da seguinte maneira: como não somos de nós mesmos, nós não pertencemos a nós mesmos, a nossa vida cristã deve ser a busca pela glória de Deus e a obediência à sua vontade. De fato, é isto que a Bíblia diz. Esta frase do pastor Calvino nada mais é do que a revelação do verdadeiro fundamento de toda a vida cristã. A vida cristã começa exatamente quando nós deixamos de viver centrados em nós mesmos, quando nós destronamos o eu e quando a nossa caminhada começa a ser
aquela caminhada governada pelo Senhor, pela sua palavra, que encontra propósito e direção nele, no Senhor e na sua palavra. Então nós vamos ver aqui, meus amados irmãos, como Paulo discorre a respeito disso. O que Paulo fala a respeito de imitar bons exemplos e também de estarmos firmes no propósito de Deus ou na direção que Deus estabelece para as nossas vidas. Repare que logo no início do texto, Paulo diz assim: irmãos, sede meus imitadores e observem os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Quando nós lemos um texto dessa natureza, é comum nós talvez pensarmos, poxa, mas Paulo parecia um pouco arrogante, não é? Como é que alguém pode dizer assim, olha, olhem para mim e façam o que eu faço, me imitem. E não só imitem a mim, mas aqueles também que andam conforme eu ando. Se alguém dissesse isto hoje, nos soaria algo meio que arrogante, pedante. A gente desconfiaria de uma pessoa assim. De fato, à primeira vista, o texto ou esse chamado de Paulo pode parecer ousado, não é? E numa cultura que valoriza, como a nossa, a autonomia individual, desconfia de qualquer autoridade moral, essa ideia de imitação também nos parece uma coisa estranha. Mas, meus irmãos, é óbvio que Paulo não está aqui convidando a igreja para copiar a sua personalidade, o seu temperamento, as suas preferências culturais. Óbvio que o que Paulo está mostrando aqui significa algo muito mais profundo. O que Paulo quer ensinar aos irmãos de Filipos e a nós é que existe um padrão de vida moldado pela cruz de Cristo e pela esperança que a cruz de Cristo oferece a todo crente. Hoje pela manhã, eu usei aqui o exemplo do afinador de instrumentos. E eu disse aos irmãos que, quando nós estamos diante de vários instrumentos, não é correto nós afinarmos um instrumento pelo outro, porque pode haver variações neste intervalo de um instrumento em relação ao outro. Nós usamos um afinador. Este afinador é um afinador padrão. E se todos os instrumentos forem afinados de acordo com este afinador, toda a orquestra será afinada. A mesma coisa é a vida cristã. A vida cristã ela é moldada por um padrão. Ela tem um parâmetro, que não é um parâmetro individual, pessoal, relativo a um líder especificamente, mas é, como nós vamos ver aqui em Paulo, moldado, este padrão é moldado pela cruz de Cristo, no Evangelho de Cristo, que é o que vai produzir na vida da igreja uma caminhada segura. A fé cristã, então, não é aprendida apenas por meio de livros, por meio de sermões, por meio de confissões. A fé não é aprendida por observação. Hoje eu estava olhando uma fala de um professor, de um filósofo que eu admiro muito, que é o professor Luiz Felipe Pondé, e ele respondia perguntas sobre Jesus Cristo. E a brincadeira era a seguinte: verdade ou mito? E aí a pessoa perguntava para ele o que era, falava alguma coisa a respeito de Jesus, e ele dizia, não, isso é verdade. Ou então ele dizia, não, isso é mito. E eu assisti e achei curioso, porque perguntaram para ele, por exemplo, fizeram várias perguntas, mas eu vou citar apenas uma delas. Perguntaram assim, Jesus, os cristãos dizem que ele é divino e humano, isso é verdade ou mito? Eu pensei, bom, ele vai falar que é mito. E ele disse, é verdade. Eu falei, uai, engraçado isso, né? E ele afirmou e disse, inclusive, com expressões teológicas corretas, bíblicas, dizendo, é verdade. Ele nasceu, os cristãos entendem que ele é o Filho de Deus, etc. Perguntaram sobre a ressurreição, mito ou verdade? Ele falou, é verdade. Não faz sentido as pessoas morrerem por isso se não fosse verdade que ele ressuscitou. Eu falei, gente, mas o homem... E ele se diz agnóstico, né? Ele se diz um ateu. É mais ou menos isto aqui que nós estamos querendo dizer. Afirmações categóricas da teologia não garante a ninguém
que esta pessoa está na caminhada genuína da fé. Pastores, líderes, pessoas podem declarar a fé em Jesus, contudo, ser daquela fé de que Tiago diz que até os demônios têm e tremem. Ou seja, saber quem Deus é, saber de valores teológicos, fazer afirmações como estas que nós acabamos de fazer aqui no Catecismo de Westminster, realizar um culto a Deus, como nós fazemos, de acordo com a Escritura. Todas estas coisas são muito boas, mas elas não são a garantia de que nós estamos caminhando a vida cristã corretamente. Paulo quer mostrar, então, que a verdadeira fé vem por meio de uma educação que Deus produz no meio do povo, uma educação contínua, de modo que os crentes eles são levados pelo Evangelho, pelo aprendizado da palavra, a fazerem escolhas reais, concretas, a fazer renúncias visíveis em suas vidas cotidianas e continuarem assim esperando no Senhor. Então Paulo fala de um modelo. Trata-se de algo que nós observamos, avaliamos e seguimos. E essa palavra que Paulo utiliza, ela vai, irmãos, de certa maneira, confrontar a igreja com duas verdades inevitáveis. Primeiro, todos nós imitamos alguém, seja consciente ou inconscientemente. Os nossos filhos nos imitam. Você olha para o pai e olha para o filho e você percebe que o caminhado do filho é igualzinho ao caminhado do pai. Mas o pai nunca disse assim, olha, eu vou te ensinar a caminhar do meu jeito. Não, é uma imitação informal ou uma imitação natural. Nós imitamos as pessoas quando elas falam, às vezes você ouve e diz, olha, ele fala parecendo com o fulano. De fato, nós imitamos as pessoas, porque nós somos um povo criado à imagem e semelhança de um único Deus, portanto, nós estamos sempre conectados uns aos outros. E nós imitamos aqui e ali pessoas. Segundo é que toda vida cristã, ela influencia outras vidas. Ou seja, a fé cristã não é uma fé privada. Não é a sua fé, é a fé de um povo. É a fé, como diz Judas, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então não é a fé que pertence ao pastor, não é a fé que pertence à irmã fulana, mas é a fé que pertence ao povo de Deus. Portanto, pais influenciam os seus filhos, por isso Deuteronômio nos ensina que nós devemos falar da palavra de Deus para os nossos filhos, todo momento, levantando, deitando, caminhando. Líderes influenciam igrejas, influenciam instituições. Cristãos influenciam outros cristãos. Cristãos maduros influenciarão os cristãos mais novos a terem uma fé madura, amadurecida. Cristãos imaturos também influenciarão os novos crentes a terem uma fé imatura. O fato é que nós, seja em que lugar estivermos, nós vamos influenciar as pessoas. Como eu disse, há aquele professor que nos influencia, há aquele presbítero que nos influencia, há aquele pastor que nos influencia, sempre há alguém na nossa vida que nos influencia. Eu desejo pregar como pastor fulano, eu desejo que a minha igreja seja parecida com a igreja de tal pastor ou de tal região. Todos nós somos influenciados de alguma maneira. Paulo não se apresenta aqui, como eu disse, como um modelo de perfeição, mas um modelo de coerência. O que Paulo está querendo dizer é que a vida dele era marcada por sofrimento, por renúncia, perseverança, esperança, valores cristãos que ele não podia produzir por si próprio. Não foi Paulo quem produziu a fé em seu coração. A fé é dom de Deus. Nós sabemos da história. Ele era um homem perseguidor da igreja, mas tornou-se agora o apóstolo de Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Paulo não produziu a sua própria perseverança. A perseverança é um dom de Deus. É Deus quem nos preserva de cair. Paulo não produziu a sua própria esperança na ressurreição dos mortos. Foi Cristo quem deu a Paulo a esperança de que ele vai voltar e, com o seu retorno, resgatar todos aqueles que estão consigo. Então, caminhar com bons exemplos, meus amados irmãos, não é idolatria, mas é um tipo de pedagogia espiritual.
Quando você escolhe pessoas que são exemplos de vida cristã, para que você possa copiá-las, para que você possa caminhar conforme o modelo delas, você não está necessariamente cometendo um ato idólatra, mas você está sendo também moldado por Deus, por meio do seu povo, por meio de vidas que, mesmo imperfeitas, mesmo pecadoras, estão sendo moldadas, orientadas pelo Evangelho. O reverendo Hermisten, que alguns irmãos conheceram, foi o meu professor, ele costumava dizer o seguinte, que aluno e professor nós não escolhemos. Quem é professor aqui sabe disto, né? Você chega na escola e você tem uma lista de alunos que você talvez não conheça nenhum deles ali. E os alunos também não escolhem o professor. Ele chega na escola, o professor já está lá. Então, é uma relação profissional. Mas, discípulo e mestre, nós podemos escolher. Ou seja, o aluno ele pode escolher o mestre que ele quer seguir. E o mestre pode escolher o discípulo a quem ele quer discipular. Então, esta relação de discípulo e mestre, ela é diferente de uma relação profissional de professor e aluno. Ou seja, você pode escolher, pelo discernimento que Deus te dá, o mestre que você deseja escolher. Você pode escolher a quem imitar. Você pode escolher quem você deseja ser na sua vida, quem você deseja espelhar, com quem você deseja parecer. É isto que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, irmãos, os cristãos têm um padrão de fé, de esperança, um padrão de comportamento, e nós precisamos estar juntos, unidos nisto, para que todos nós sejamos vistos pelo mundo com igualdade de mérito na pessoa de Cristo, porque é Cristo quem produz em nós este exemplo de fé. Mas, meus irmãos, Paulo, que era muito honesto com todas as situações que aconteciam na igreja, ele chega e diz para os irmãos, olha só que eu preciso dizer a vocês que nem tudo são flores. É muito bom, é muito bonito nós pensarmos numa igreja em que todo mundo é seguidor de Cristo, em que todo mundo é crente, mas eu preciso dizer para vocês que, infelizmente, não é assim. Verso 18. Pois muitos andam entre nós, quer dizer, Paulo está falando das próprias pessoas. Quando ele fala andam entre nós, ele está dizendo das pessoas que estavam convivendo ali com os crentes de Filipos. Não eram necessariamente os ímpios, aquelas pessoas de fora, era gente de dentro da igreja. Muitos andam entre nós, e é interessante que ele usa muitos, né? O que dá a entender que não eram poucas pessoas. Se fosse uma pessoa, se fossem duas, Paulo talvez até nomeasse, como ele faz em outros lugares, né? Porque em outros lugares ele menciona Alexandre, Himeneu, ele menciona, ele dá nome às pessoas. Aqui não, ele fala muitos. Então, provavelmente, um grupo de pessoas, né, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, quer dizer, não era um povo que surgiu agora, era gente que já vinha praticando esse tipo de atitude, repetidas vezes, recorrentemente, porque Paulo já disse outras vezes, não era surpresa para eles. Eu dizia isso a vocês e agora digo de novo, e aí Paulo acrescenta, dizendo, até chorando, porque pastores choram, né, quando as coisas não estão bem, quando eles percebem que há problemas na igreja que precisam ser corrigidos, né, até chorando, e aí Paulo faz uma afirmação, irmãos, terrível aqui para caracterizar estas pessoas. E Deus nos livre de qualquer um de nós aqui ser identificado por esta categoria que Paulo identifica estas pessoas. Paulo diz, são inimigos da cruz de Cristo. Paulo é direto no ponto de como ele caracteriza estas pessoas. Então, resumindo, era gente que estava dentro da igreja, eram próximos deles, não era pouca gente, porque Paulo fala muitos, não era gente que tinha chegado agora, porque já eram repetidas vezes, então Paulo já havia orientado quanto a isso, e Paulo então dá este diagnóstico terrível, dizendo que eles são inimigos da cruz de Cristo. Bom,
Aí nós precisamos entender o que é isso, até para a gente não chegar a conclusões equivocadas, né? Paulo claramente muda o tom, não é? Ele, se antes falava para que as pessoas pudessem imitá-lo como exemplo de Cristo, agora ele fala como um pastor ferido, porque ele usa a expressão até chorando. Isto mostra que o ministério pastoral ele não é apenas composto, né, de coisas boas, de felicidades, de momentos alegres. No ministério pastoral, ele também tem momentos em que os pastores choram. E eles choram exatamente, como eu disse aos irmãos, porque há problemas, não é? Na vida da igreja. E ele chora, Paulo está ferido como pastor, como se o ministério dele não tivesse dado certo em algum aspecto, né? em alguma área. Parece que Paulo não conseguiu atingir este objetivo específico. Ele revela aqui, portanto, que o perigo estava muito próximo desses irmãos. Eram pessoas que conviviam com a igreja, utilizavam uma linguagem religiosa, porque eles eram próximos ali, como nós estamos vendo, mas, de acordo com Paulo, eles não viviam o evangelho genuíno do Senhor. Eles tinham uma lógica oposta ao evangelho. E Paulo, então, irmãos, apresenta 4 características, que não são características tão fáceis de nós descrevermos, mas, ao mesmo tempo, são características que, combinadas com outros textos do próprio Paulo, jogam luz sobre alguns comportamentos destas pessoas. Bom, no verso 19 é quando Paulo faz a explicação do que ele está querendo dizer por inimigos da cruz de Cristo. Então, quem são estes inimigos da cruz de Cristo? 4 características. Primeiro, o destino deles é a perdição. Bom, esta é uma definição, a primeira definição que Paulo faz, e aqui a palavra destino, ela revela a gravidade do caminho em que essas pessoas estão seguindo. Lembra que nós estamos falando de caminhada cristã. Paulo está mostrando que o caminho deles, o destino deles, a trajetória, a jornada que eles estão fazendo, é uma jornada de perdição. E nós vamos ver um pouco mais à frente que Paulo mostra que esta espiritualidade destas pessoas evitava a cruz, porque a cruz é algo que exige necessariamente renúncia do presente. E Paulo mostra que estas pessoas não estavam preocupadas com o futuro delas, mas elas estavam preocupadas com as coisas terrenas. Isto está no finalzinho do verso 19. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, muito provavelmente, Paulo está mostrando aqui que o caminho destas pessoas, que ele chama de inimigos da cruz, é um caminho não evangélico, em que eles estavam preocupados apenas com o seu conforto momentâneo, terreno, e não levavam em consideração os aspectos eternos, como, por exemplo, o perdão que Deus concede a nós hoje para que vivamos uma vida eterna, como, por exemplo, perder muitas coisas nesta vida para ganhar a nossa salvação no Senhor. Eles não estavam preocupados com isso. E pior do que isto, Paulo fala de um segundo pecado. Paulo diz que o Deus deles é o ventre. Esta é uma expressão muito utilizada pelos escritores do Novo Testamento para simbolizar os desejos. A palavra ventre aqui é uma palavra que resume muito bem o local onde os nossos desejos acontecem. No Antigo Testamento, a gente ouve muito a palavra coração, que é a sede de todo o desejo, de todo o sentimento. No Novo Testamento, nós temos também a palavra coração, mas a palavra ventre ou entranhas era uma palavra muito comum. E as entranhas significam literalmente os intestinos, porque os antigos entendiam que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? E até hoje algumas pessoas dizem isso. Você é o que você come, né? Você é o que você come. Ou seja, dependendo daquilo que nutre você, é o que você se constitui.
A ideia é que estas pessoas estavam mais preocupadas com a satisfação dos seus desejos pessoais, dos seus prazeres, do que com uma vida guiada, governada pela palavra do Senhor. Ou seja, é uma vida orientada pelo prazer momentâneo, pelo conforto momentâneo e pela satisfação imediata. Aqui não se refere apenas, irmãos, a excessos morais, como talvez venha à nossa mente, né, em primeiro lugar. Pessoas que se excedem moralmente e, por exemplo, fazem uso de coisas que trazem prazeres imediatos, como bebida, como sexo, etc., também pode significar isto, mas Paulo está talvez pensando aqui naquele centramento do eu. Pessoas que estão mais preocupadas com o seu próprio umbigo, com o seu próprio ventre. Quer dizer, elas se veem, ou elas veem o mundo somente a partir de si mesmas. Por isso vem a palavra ensimesmado. A palavra ensimesmado é uma pessoa que está cismada, ou pensando, ou convertida nela própria. De onde vem a palavra idiota. Idiota é a palavra que refere a alguém que está focado nele, que é o id. Ele é o centro de tudo. Egocêntrico, ególatra, ou seja, adorador de si mesmo. Paulo está querendo mostrar que estas pessoas são ególatras. Elas querem adoração para si próprias. Que tipo de adoração? Elas querem que todas as coisas sejam concentradas na visão que elas próprias têm a respeito do mundo. E então elas abandonam a visão da eternidade, abandonam a visão do sofrimento neste tempo presente, abandonam a ideia de que nós não receberemos a recompensa nesta época, mas a nossa recompensa está guardada por Deus nos céus, e elas querem viver o agora. E vocês se lembram, meus irmãos, que Jesus disse que todos aqueles que querem viver a vida cristã agora, ou os prêmios da vida cristã agora, são pessoas infelizes. Jesus chegou a dizer àqueles fariseus, aqueles que queriam se assentar nos primeiros lugares, que queriam ser ovacionados, Jesus disse para eles, olha, se é esta a recompensa que vocês querem, parabéns, vocês já receberam a recompensa. E não há coisa pior para o crente do que receber a recompensa antes da hora. Porque a recompensa que nos está prometida não é aqui, é a recompensa da eternidade. Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então essa turma aqui parecia querer viver a vida do presente. Parecia querer viver uma vida com conforto, segurança, prazer neste mundo, neste tempo. E então, Paulo diz que a glória deles, em terceiro lugar, a glória deles está na sua vergonha. Ou seja, aquilo que deveria gerar arrependimento passa a ser celebrado por eles. O pecado se torna normal, relativizado, defendido. A consciência deles é uma consciência anestesiada, porque eles estão centrados em si mesmos, estão caminhando para a perdição, o destino deles é a perdição, e eles continuam tranquilos, como se nada tivesse acontecido. E Paulo diz, a glória deles está na própria vergonha do não arrependimento, ou seja, de não perceberem os seus próprios pecados. E, em quarto lugar, ele resume dizendo que eles só pensam nas coisas terrenas. Ou seja, o horizonte de vida deles se torna um horizonte extremamente estreito. Não há uma perspectiva futura, não há temor de Deus, não há esperança além do agora. E, no outro lugar, em 1 Coríntios 15, Paulo escreve dizendo que se a nossa esperança em Cristo ela se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens. Por quê? Exatamente porque a vida cristã ela não é focada neste tempo presente. E este é um dos erros, por exemplo, da teologia da libertação. Porque a teologia da libertação pensa que a salvação do mundo está
na salvação de pessoas pobres neste tempo presente. Não, Jesus disse: os pobres sempre os tereis convosco. E por isso nós não devemos focar a nossa salvação, a nossa redenção, neste mundo. O puritano pastor John Owen, tratando deste conflito interior do ser humano, ele disse: esteja sempre nisso, mate o pecado, ou ele matará você. Paulo está dizendo para esses irmãos aqui: cuidado, porque existem pessoas entre vocês que se preocupam mais com as coisas deste mundo, mais com os prazeres momentâneos, mais com as decisões desta época, do que com as coisas futuras, do que com a pátria celestial. E por isso, então, nos versos 20 e 21, ele fala sobre a esperança da pátria celestial, que é a identidade que vai sustentar a nossa vida cristã. Ele diz: pois a nossa pátria está nos céus. Nós não pertencemos a este mundo. Estamos aqui, somos peregrinos nesta terra. Esta terra é onde nós fazemos nossa caminhada, a nossa jornada é realizada aqui, mas nós não podemos prender os nossos corações nas coisas deste mundo, porque nós não somos deste mundo. A nossa pátria não está aqui, ela está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, este corpo que acaba, este corpo que morre, este corpo que vai para a sepultura, que vai se decompor, para ser igual ao corpo da sua glória, um corpo incorruptível, segundo a eficácia do poder. Quer dizer, Deus é poderoso em Cristo para transformar os nossos corpos. E Cristo tem o poder, diz Paulo, de até subordinar-se todas as coisas. Então aqui, meus irmãos, nós temos um contraponto decisivo do apóstolo Paulo. Enquanto aqueles inimigos da cruz estavam apenas pensando no presente, o cristão vive a partir de uma identidade futura. A pátria, a palavra pátria é uma palavra muito importante, porque pátria se refere ao local de pertencimento. Por isso nós não somos apátridas. Não sei se os irmãos já ouviram esta expressão, mas ela é uma expressão própria do direito internacional, não é? Uma pessoa que se declara apátrida significa que ela não pertence a pátria alguma. Então ela não está resguardada por nenhum direito daquela nação específica. Nós não. Nós somos pátridas ou patriotas, não no sentido político, mas no sentido de que nós pertencemos a uma pátria. Ou seja, a lei brasileira, ela nos protege. Se você, por exemplo, viajar para um país e sofrer algum tipo de um crime lá no outro país, o governo brasileiro, ele tem jurisdição sobre você lá no estrangeiro. Você pode ir a uma embaixada brasileira, a um consulado brasileiro, e você será guardado ali, recolhido ali naquele lugar, porque você tem uma pátria. Paulo usa esta expressão exatamente por este motivo. Paulo está dizendo: vocês estão no mundo, mas vocês têm um lugar de refúgio, uma pátria, que não é esta do mundo. A pátria de vocês, ou o lugar onde vocês são guardados, e que é a identidade de vocês, é os céus. É o céu. Então, os cristãos que viviam em Filipos, que era uma colônia romana, não é, como nós sabemos, orgulhosa da sua cidadania, eles sabiam muito bem o que significava viver em um lugar e pertencer a outro. Porque eles eram colônia de um povo que não era o seu próprio povo. Como, aliás, o povo de Deus, muitas vezes, viveu desta maneira, como estrangeiro em terra estranha. Nós somos estrangeiros em terra estranha. Nós vivemos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos ao céu. Então, essa cidadania celestial de que Paulo fala, irmãos, ela vai redefinir as nossas prioridades. Ela vai relativizar as nossas perdas, por exemplo. E ela vai fazer com que a nossa fidelidade a Deus se torne justificável. Porque, como disse Lutero, se nós tivermos que perder família, bens, prazer, tudo se acabar neste mundo, nós reinaremos com Cristo. Ou seja,
Embora nós tenhamos que valorizar as coisas que Deus nos dá nesse mundo, nós não podemos perder de vista o céu, ocupando-nos excessivamente com as trivialidades ou com as atrações deste mundo que nós habitamos. Muitas pessoas tentam fazer deste mundo o céu. Muitas pessoas, irmãos, cometem a idolatria não só em relação a trocar Deus por outra criatura, mas a trocar o céu pela terra. Há pessoas que não pensam mais e não suportam pensar numa vida com Deus na eternidade. Elas fixam os seus corações tão profundamente neste mundo que elas se esquecem da certeza do céu. Por isso o puritano Thomas Watson fez uma pergunta interessante. Você tem certeza do céu? E a resposta foi, então, viva acima do mundo e faça disso a sua caminhada cristã. Os cristãos que têm certeza de que não pertencem a este mundo, mas que têm a sua pátria no céu, eles não agem conforme as regras deste mundo. Eles não firmam a sua esperança nas regras deste mundo. Eles estão sempre contrários ou na contramão das metodologias humanas. Por isso nós vimos hoje pela manhã Paulo falando que o evangelho é loucura para o mundo. E é mesmo. Porque esse Deus que nós cremos é um Deus que faz coisas que ninguém pode fazer. Esse Deus que nós cremos é capaz de converter o pior dos pecadores. Esse Deus que nós cremos é capaz de converter um homem que comemorou a morte de um diácono, Estevão. Ele converte o coração de um homem chamado Saulo, para fazer deste Saulo o maior pregador da história da igreja. Esse Deus é um Deus que, quando tudo parecia perdido para o povo de Israel, que via os carros de Faraó se aproximarem e à frente o mar, não havia mais saída para eles, este é o Deus que ordenou que Moisés mandasse as águas se abrirem. E as águas se abriram. Este é o mesmo Deus, meus amados irmãos, que estava assentado no barco com os seus discípulos, dormindo. Uma grande tempestade veio, os discípulos ficaram com medos. O que vamos fazer, Senhor? O Senhor não está importando que nós vamos morrer? Ele se levanta e diz, chega. O mar, as águas, o vento, tudo para. E eles ficam olhando um para o outro, dizendo assim, poxa, até o vento obedece à voz deste homem. Este é o Deus que nós cremos, queridos irmãos. Nós não trabalhamos conforme as regras deste mundo. E enquanto nós não crermos nisto, nós vamos deixar de experimentar as bênçãos de Deus em nossas vidas. Enquanto a gente precisar ver para crer, nós seremos como Tomés. Enquanto nós precisarmos ver para crer, significa que os nossos corações estão focados nas coisas deste mundo. A lógica de Deus não opera desta maneira. A lógica de Deus opera da seguinte maneira: toma o teu filho, suba no monte e sacrifique-o em meu nome. Aquele homem sobe, imagino eu com o coração extremamente apertado,
deixando a sua esposa para trás, sem saber de nada. Aquele homem sobe pensando que teria de, com um cutelo, matar o seu próprio filho adolescente. E não era qualquer filho. Era um filho que o próprio Deus concedeu a ele. Um filho que ele não poderia ter. Aquele homem não viu nada, nada, nada. Mas ele foi, sem ver nada. É porque a gente sabe a história. Aí fica fácil. Mas ele não sabia a história. E o mais curioso é que lá em Hebreus, a resposta que Hebreus dá é a seguinte: Abraão levou o seu filho para a morte, porque cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo no último dia. Vocês conseguem perceber o que há aqui? O texto não diz que Abraão cria que Deus haveria de ressuscitar Isaac naquele momento. Talvez Abraão tivesse que conviver sem Isaac por muito tempo ainda da sua vida. Talvez Abraão tivesse que conviver com a ideia de que ele próprio entregou o filho no sacrifício. Talvez Abraão tivesse que voltar para casa e enfrentar Sara com as seguintes palavras: eu matei nosso filho, porque Deus pediu. Só porque ele creu que lá na ressurreição Deus haveria de trazer Isaac de volta. Irmãos, a fé não é um salto no escuro, mas a fé é a certeza das coisas que nós não vemos e cremos que elas vão acontecer. Isso é fé. Fé com as coisas que estão na nossa frente não é fé. Fé é não ter nada mesmo. Isso é fé. E Paulo está dizendo, ou vocês vivem com esta perspectiva, verso 20, aguardando o Salvador, o Senhor Jesus, ou nada feito. Porque isto é a caminhada cristã. A perseverança na vida cristã exige isto. Ela não exige boas intenções, não exige uma vida de regras morais, de rigidez moral, mas ela é uma vida, irmãos, que valoriza Cristo acima de todas as coisas e crê que Ele está no controle mesmo. A vida de Filipenses 3, 17 a 4, 1, não é um passeio confortável no mundo. Não é também uma corrida desordenada, mas, pelo contrário, uma caminhada perseverante. Você segue olhando para os bons exemplos. E quais são os bons exemplos que nós temos? Irmãos, nós temos exemplos na Bíblia diversos. Quantos exemplos nós temos na Escritura de irmãos que experimentaram a morte por causa de Cristo? Basta lermos Hebreus capítulo 11, a chamada galeria da fé. Quantos irmãos e irmãs, Raabe, correu risco de morte, Abraão, como nós citamos, Moisés, Jó, José, quantos irmãos, Davi, os amigos de Daniel, o próprio Daniel. Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, ele não fazia ideia. Aquele rapaz que entrou lá no zoológico de João Pessoa, que foi morto pela leoa, ele que tinha um sonho, coitado, de domar leões. Ele entrou no zoológico, a leoa, seguindo o instinto natural, o atacou e ele morreu. Com Daniel seria a mesma coisa. Por que pensar diferente? Daniel não era domador de leões. Ele cai numa cova cheia de leões, e a Bíblia diz que é Deus quem fecha a boca dos leões. Daniel sabia disso? Claro que não. Ele pensou que seria devorado pelos leões mesmo, que é natural acontecer. Ou seja, ser crente é ir para a morte. Ser crente é dar a vida para morrer. Paulo diz,
Todos os dias nós somos entregues à morte, como ovelhas para o matadouro. Todos os dias. Então a fé cristã exige renúncia. A fé cristã exige você dizer: eu creio, Senhor. Eu creio. Não no que eu vejo, mas no que o Senhor promete. E o Senhor prometeu que tudo aquilo que for para a glória do Senhor, o Senhor o fará. Rejeitamos, portanto, irmãos, o imediatismo deste tempo, focado nas coisas deste mundo, como se para nós tudo isso fosse o próprio céu. Devemos manter o nosso coração na pátria celestial, em Cristo nosso Senhor. E, finalmente, devemos permanecer firmes no Senhor até o fim. A minha oração sincera é que Deus nos conceda graça para que nós vivamos neste mundo como peregrinos, discípulos atentos, mas cidadãos dos céus. Nós não pertencemos a este mundo. E sustentados pela fé e pela esperança, que nós caminhemos, irmãos, olhando para bons exemplos de fé, bons exemplos de convicção, de firmeza no Senhor, e que tudo isto nos motive a caminharmos para a presença de Deus em Cristo, sabendo que não é neste mundo que nós receberemos a salvação, mas é naquele dia quando Cristo voltar e achar fé na terra. A pergunta da palavra de Deus é uma pergunta impactante. Quando Cristo voltar, achará porventura fé na terra? É uma pergunta que deve nos desafiar. Eu receio que muitos daqueles que dizem ter fé não a tenham verdadeiramente. Porque talvez estas pessoas estejam muito mais focadas nas coisas que eles veem do que naquilo que não se pode ver, mas que temos a certeza de que está lá. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, fujam para o meio dos mares, o Senhor estará conosco sempre. A sua mão nos guiará, nos protegerá. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Esta é a verdade da palavra de Deus. Ainda que tudo pareça contrário. Se faltar fruto na vide, se no curral não tiver gado, todas as coisas acabarem, ainda assim nós nos alegraremos no Senhor. Então, creia nisso. E Deus vai fazer da sua vida uma vida muito mais feliz, porque você não vai se satisfazer com as coisas que você vê, mas você vai se satisfazer nele. Porque, como nós lemos aqui no texto da liturgia, Ele é a nossa porção. É Ele quem deve nos alegrar. É Ele quem deve ser a nossa principal alegria. Meus irmãos, eu gostaria que, antes de nós cantarmos um hino final e encerrarmos, que nós tivéssemos também um momento de oração, mais um momento, de oração. E eu gostaria que os irmãos orassem especificamente pela vida de nossa igreja, no que tange a questão da reforma. Nós precisamos de recursos financeiros, temos buscado isso, Deus nos tem abençoado com doações, irmãos que têm disposto os seus corações para nos ajudar. E, particularmente, eu creio que Deus tem um propósito em nossa igreja, em nossa vida, de nos fazer confiar nele em todas as coisas. Os irmãos vão receber no próximo domingo o relatório da tesouraria e vão perceber que os nossos desafios são imensos, são grandes. Mas, como pastor da igreja, eu preciso lhes dizer que não há desafio grande que seja empecilho para o nosso Senhor. Deus não se importa com tamanhos de desafios. Ele é muito maior do que qualquer desafio que nós possamos enfrentar. Então, nós vamos orar por isso nesse momento e vamos clamar ao Senhor que levante pessoas, ou nós mesmos, que disponhamos o nosso coração para ofertas, para os nossos recursos, para que Deus assim possa nos abençoar e que nós possamos ver a nossa igreja crescendo cada vez mais, não apenas do ponto de vista patrimonial, numérico, mas também
espiritualmente falando, uma igreja que confia no Senhor. E, irmãos, estes momentos em que nós somos dependentes são os momentos em que nós mais crescemos na vida cristã. É fácil você dizer que as coisas estão bem quando as coisas estão bem. O problema é você dizer que as coisas estão bem quando as coisas estão mal. E este é o grande desafio. Porque você dizer, olha, está tudo bem quando está tudo azul, beleza. Mas quando não está nada bem, quando não está nada favorável, você dizer assim, está bem, porque o Deus que está comigo é maior do que isso aí. É mais difícil. E eu queria que nós orássemos, então, por esta situação. Os irmãos fiquem à vontade, vou dar um tempo para que os irmãos possam orar. E depois eu vou pedir ao irmão Tiago, que é relator da nossa comissão de construção, que venha aqui à frente e que, de maneira audível, possa colocar diante do Senhor, não é, esses desafios que nós temos tido na reforma, clamando que o Senhor assim abra as comportas do céu, né, para que recursos e situações favoráveis possam descer sobre nós. Vamos orar por alguns instantes e depois o irmão Tiago vai nos dirigir em oração, e depois da oração do irmão Tiago, os irmãos da música podem vir para nós cantarmos o hino 221, um vaso de bênção. Senhor Deus, nosso amado Pai, Deus Santo, Deus poderoso, nós agradecemos, Senhor, ó Deus, por esta palavra esta que produz mudança, transformação em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Deus, que o Senhor trouxe aos nossos corações, que o Senhor continue falando, ó Deus, e nos ensinando. Ó Deus, como a Tua palavra nos ensina também que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, isso nos ajude, ó Pai, a neste sentido, como os antigos, a obter bom testemunho pela fé, ó Pai, a esperar, a entender o propósito que o Senhor tem para nós, sabendo, ó Deus, que a despeito de todas as dificuldades, assim como foi dito aqui, nós podemos não ter nada, mas com o Senhor nós temos tudo, ó Pai. Ó Deus, guia a Tua igreja, fortalece a fé de cada irmão. Ó Pai, conduza as decisões do conselho, da liderança desta igreja, que a Tua mão continue sustentando, ó Pai, as nossas vidas, porque nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. Ó Pai Santo, tenha misericórdia de nós, sustenta, Senhor, a nossa caminhada. Mesmo, ó Pai, que possa vir e por vezes realmente venha o desânimo, ó Pai. Ó Deus, a incerteza, a desconfiança. Ó Pai, tira de nós
todos estes sentimentos e nos dê a confiança no Senhor, o desejo de servir, ó Pai. Um coração piedoso nesta caminhada com o Senhor. Nós te pedimos, certo de que o Senhor nos ouve e nos atenderá conforme a tua santa vontade. Fazemos isto no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Peço àqueles irmãos que puderem se colocar de pé. Vamos cantar o hino 221. Quero ser um vaso de bênção, Se um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos dos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos ensina todos os dias o modo como devemos viver. Obrigado, Senhor, por este culto que a Ti prestamos, pelos cânticos cantados, pelas orações, pela Tua palavra lida, pela Tua palavra exposta, pela comunhão dos santos que o Senhor faz existir neste lugar. Te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor despeça os meus amados irmãos com a paz do Senhor e que cada irmão aqui, cada família aqui presente, ó Deus, seja abundantemente preenchida pela graça do Senhor
e que o Teu Espírito Santo possa agir poderosamente em cada um de nós, para que as virtudes do Senhor, o fruto do Espírito, seja evidente, ó Deus, em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela vida desta igreja, e que o Senhor, ó Deus, prospere em nós a Tua palavra, para que todos os dias, Senhor, cresçamos mais e mais no conhecimento de Ti e na adoração ao Teu nome. Nós Te pedimos estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Podem assentar. Meus irmãos, nós temos um número um pouco reduzido hoje, porque alguns irmãos foram participar de alguns outros eventos, as chamadas cantatas, né? Algumas na sétima, acho que havia na quinta também. Mas Deus é tão bom que trouxe, uns foram e outros vieram, né? Nós temos o retorno da nossa irmã Geralda, que está ali. Irmã Geralda, obrigado, né? Mais uma vez, a irmã voltou para BH, ela ficou um tempinho lá em São Paulo, né? A irmã Geralda é um exemplo de fé que eu citei aqui, porque o filho dela estava sumido. Posso falar, né, irmã Geralda? O filho dela estava desaparecido, ela não fazia ideia de onde ele estava. E ela orou ao Senhor pedindo que desse pelo menos um sinal. E aí a irmã da senhora que ligou? Ligou e falou, tem uma carta aqui do Wagner. E aí o Wagner escreveu uma carta. Depois de quanto tempo, irmã Geraldo? Depois de quanto tempo? 8 meses. Deus abençoe a senhora, viu? Muito obrigado pelo retorno. Estamos aqui para servir a senhora da melhor maneira que pudermos, né? Temos também ali o Paulo, Thaís e o Baruque, né? Irmãos conhecidíssimos nossos, e estão somando conosco nessa noite também. Como é que está Guarulhos lá, Paulo? Bagunçado? Chovendo muito? Muita enchente? Quando tem aqueles enchentes lá, eu lembro de vocês lá, para aquelas ruas alagadas ali, né? Eu já passei muito medo naqueles alagamentos de São Paulo, né? Uma vez eu tinha um Siena, irmãos, e eu não conhecia muito bem, a gente foi em Santos. E aí nós entramos numa rua que era a entrada para o Porto de Santos. E estava uma chuva, sabe? E eu não sabia. Acho que eu nem estava com GPS naquela hora. E aí eu sei que tinha um tanto de carreta, Ronaldo, na frente assim, rapaz, e a água foi subindo. Eu falei, meu Deus do céu, hoje que eu vou experimentar o que significa perder tudo aqui, né? Mas Deus foi tão bom que a gente conseguiu sair, mas realmente a água chegou no motor ali, né? E eu não parei, fui acelerando e saímos, né? Mas até para contar, hoje dá um frio na barriga ainda. Tem que ter cuidado, né? São Paulo é bem complicado nisso aí. A irmã Camila também, que não é, mas eu estou citando porque ela estava, ainda está, né, Camila? Está meio mal ali da rinite, né? Tomando remédio, sinusite, rinite, tudo quanto é it, né? E está aí também, né? Então, graças a Deus, irmãos, estamos, né, juntos. A irmã Márcia. Oi, Márcia. É porque você está atrás da pilastra aqui. Irmã Márcia também é um exemplo de fé, não é isso? Irmã Márcia também tem enfrentado umas dificuldades e pediu a Deus, tem pedido, né, a Deus oração. Aliás, eu peço aos irmãos que orem, né, pela filha dela, Daniela. Infelizmente, né, Márcia? Sim. Pois é, então orar pela Daniela, pela Dominique, né, que é a netinha da Márcia. Gabriel também, passou uma situação muito ruim, né, diabetes. Sim.
É. Sim. Sim. Pois é. Nós oramos por ele aqui, oramos por vocês, né? Deus te abençoe também. Amém, amém. Deus abençoe, viu? Sua vida também, de sua família. E, meus irmãos, só lembrando, né, que nessa semana nós teremos reunião de oração, será a Ana Elizabeth que vai... Eu falei Ana Elizabeth, mas é a Aninha, né? Eu não sei falar os nomes completos, assim, fica brava comigo. Aninha. A Aninha vai dirigir, né, que é a direção da UPA, reunião de oração. Quinta-feira nós vamos ter o culto de gratidão a Deus em referência ao Natal, né? Será às 20 horas. Aliás, será às 19 horas. 19 horas, porque como é feriado, o conselho resolveu fazer mais cedo, não é isso? Então será 19 horas, tá? Na quinta-feira, 19 horas, até para a gente ter mais tempo também, né? Então eu vou lembrar os irmãos lá no grupo também da igreja, né? E, irmãos, lembrar que no domingo que vem pela manhã nós vamos ter a assembleia ordinária. É aquela assembleia que todo final de ano tem para a gente só apresentar relatórios. Não é uma assembleia que exija quórum, né, de votação, porque não é uma assembleia que vota. É uma assembleia que toma conhecimento. Como é no dia do Senhor, então eu costumo fazer de maneira a iniciarmos com uma breve devocional, uma leitura bíblica, uma oração, um hino, né? A gente faz uma breve exposição bíblica e aí já passamos para a apresentação dos relatórios, né? Das sociedades, do conselho, etc. Da tesouraria, né? Então a gente tem vários relatórios aí, mas os irmãos não se preocupem porque nós vamos fazer de modo breve, né? Se o Renato não marcar a reunião do conselho depois da escola dominical, né, Aline? Aí vai... Então, seremos breves, né, no próximo domingo, ok? Irmãos, mais algum aviso? Tiago, alguma orientação? Não? Alguma coisa? Ok, então...